Amém, glória a Deus. Para nós é motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã juntos, nessa rede social, amém? Para nós glorificarmos um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Um Deus que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque Ele nos criou, um Deus de justiça, um Deus de paz, um Deus dos deuses, esse Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, para nós é motivo de alegria nós estarmos aqui invocando a misericórdia desse Deus, invocando a piedade, a clemência desse Deus, pedindo o seu socorro, pedindo a sua ajuda, o seu auxílio para nós, os oprimidos, para nós, os sobrecarregados. Jesus Cristo falou e disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados, todos os que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre mim. Então nós temos que ir a Jesus Cristo, porque Ele promete alívio, Ele promete refrigério, perdão dos nossos pecados. Amém? Então, para nós é um motivo de alegria. Queremos aqui pedir que Deus tenha misericórdia, de todas as almas. Que Deus te repreenda todo demônio da contenda, da desavença, do fuxico, todos os espíritos que estão por trás da imoralidade. Nós sabemos que por trás da injustiça, da mentira, existem espíritos, nós somos instrumentos de espíritos. Qual é o espírito que a gente quer ser instrumento? Nós devemos ser instrumento do Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus promove a paz. O Espírito Santo de Deus traz harmonia, traz perdão, traz a força. Jesus disse: olha, eu vou para o céu, eu vou para o lugar onde eu moro, onde eu vim, onde eu habito, que é o céu, lugar de glória, lugar onde não tem luto, lugar onde não tem contenda, não tem desavença, não tem nada de maldade. É uma delícia onde Jesus mora. Lá se faz a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É que nós venhamos ter paz, que nós venhamos ter sossego, tranquilidade. Qual é a vontade de Deus? Que nós venhamos ter a vida eterna, a salvação das nossas almas. Lá no céu é um lugar onde habita a justiça, não tem assassinato, não tem roubo, não tem assalto, não tem mentira, não tem ódio, não tem inveja, não tem desarmonia, não tem sentimento de inveja, não existe. Lá só é amor e adoração ao Deus dos deuses, que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós glorificamos esse Deus, nós exaltamos esse Deus, e Ele disse que nós devemos orar para que a vontade de Deus, assim como ela é feita lá no céu, ela também seja feita na terra. Deus não quer que as tribos, os povos fiquem se matando, fiquem se guerreando, fiquem tendo inveja um do outro, como nós estamos vendo aí. Fique aí fique se assassinando. O pecado muito grande que está acontecendo aqui na terra é o assassinato, é a morte, é o assassinato das pessoas. É um pecado muito grande, e Deus há de fazer justiça, há de trazer juízo aos que cometerem esse pecado, essa maldade terrível contra o seu próximo. Hoje as pessoas estão com medo, estão refém do medo, estão dentro das suas casas. Os comerciantes têm medo de ser assaltados, têm medo de serem assassinados por causa do dinheiro. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha piedade das nossas vidas,
vidas. Que Deus tenha clemência, venha nos guardar, venha nos proteger, porque nós estamos vivendo Sodoma e Gomorra. O assunto hoje, que está em todos os lugares, é o assalto, é a violência. O ladrão está roubando isso, o bandido está roubando aquilo. O bandido entra dentro das casas para roubar os objetos. Os bandidos entram nos ônibus, os bandidos não estão enfrentando, estão confrontando a polícia. Não querem saber de trabalhar, não querem viver uma vida igual como todo mundo vive, de trabalhar 30 anos, 35 anos, 45 anos para conseguir suas coisas. Então, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha piedade, Deus tenha clemência de nós. Nós pedimos a proteção desse Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, para que Ele venha proteger nós. Porque o bandido hoje, ele não quer só o celular, ele quer matar as pessoas. E se nós não tivermos a proteção de Deus, que Deus tenha piedade de nós, porque nós estamos correndo risco 24 horas aí, risco de ser assassinado, de ser assaltado, enfim. Que Deus tenha misericórdia dessa nação, que Deus tenha piedade, Deus tenha clemência de nós. Isso é o princípio das dores. Ontem eu estava vendo uma reportagem que saiu na Crítica sobre que hoje sexta-feira, dia 29/7, diz que hoje é o último dia do mundo. O mundo vai se acabar hoje, segundo alguns estudiosos. E as pessoas fazem até piada com isso. Jesus Cristo falou, Jesus Cristo é o profeta dos profetas, que esteve aqui em Jerusalém há 2000 anos atrás. Ele falou que quando esse evangelho for pregado a todo mundo, virá o que, irmã? Socorro, fim. Quem falou isso foi Jesus, o Filho de Deus. Quando o evangelho for pregado a toda criatura, virá o fim. Amém. Aonde as estrelas cairão do céu. Quem falou isso foi Jesus Cristo, Filho de Deus, que está escrito na Bíblia, que é o sermão profético. As estrelas cairão do céu, a lua não dará mais a sua claridade, o sol também ficará negro, haverá terremotos, haverá fome, haverá pestes, haverá tantas coisas que são os princípios das dores, e aí se manifestará o filho do diabo, que vai aí dominar o planeta por alguns anos, permitido por Deus. Vai perseguir todas as religiões, todos os crédulos, não vai tolerar mais que a pessoa professe a sua fé. Será um regime tirano, o regime igual do Hitler. Esse regime do Hitler voltará, porque a Bíblia não mente. A Bíblia não mente, diz que esse homem, que é a segunda eficácia de Satanás, que vai se manifestar, ele vai sentar no trono, ele vai sentar lá em Jerusalém. Jerusalém será tomada por esse exército, será tomada, ele vai colocar o trono dele lá e ele vai querer que o mundo todo o adore, que o mundo todo cultue, e vai perseguir os contrários com espada, com morte. Isso vai acontecer no futuro, isso vai acontecer. Não vão tolerar mais a liberdade de expressão da fé. E nós estamos vivendo um momento onde nós estamos podendo expressar nossa fé, crendo no Senhor Jesus Cristo, pedindo a sua misericórdia, pedindo a sua clemência, pedindo o seu socorro para nós, porque nós vivemos um tempo tão difícil. A gente vê tanta desarmonia, tanta coisa ruim. Tudo que Jesus falou e disse está acontecendo na palavra de Deus. Tudo. Né? O sermão profético, o princípio das dores, no Mateus 24. As pessoas não leem a Bíblia e elas não conhecem o que Jesus falou. Jesus disse que haverá o fim desse planeta.
O planeta será destruído, sim, com fogo. Esse planeta onde nós moramos, Deus levará o seu povo e esse planeta vai ser destruído com fogo. As estrelas cairão do céu, do firmamento. O sol não vai mais dar o seu brilho. Os homens aqui na terra estarão desesperados porque serão castigados pelo próprio Deus, porque não se converteram ao Senhor. E vão desejar até a morte. No livro de Apocalipse, a Bíblia diz que os homens serão castigados por Deus com castigo, que eles desejarão morrer nesse dia por 5 meses, mas a morte fugirá deles, porque estarão sobre um castigo, sobre uma vontade soberana de Deus. Os adoradores da besta, o que colocaram o nome da besta na testa e na mão, porque a comida vai estar tão escasso no planeta, a comida ficará tão escasso e o controle que essa besta vai ter para controlar a comida também, controlar o entra e sai da comida para o mundo, porque ele vai dominar o planeta. Ele não vai dominar só uma naçãozinha ou uma provínciazinha ou uma... Não, ele vai dominar o mundo. O mundo vai ser entregue na mão por alguns anos, 3 anos e meio, é a grande tribulação que a Bíblia diz, e não é eu, que o mundo será entregue na mão do filho do cão. E o filho do cão não tem misericórdia. O filho do cão não tem piedade. O filho de Satanás não tem amor no coração. Só tem ódio, só tem raiva, só tem vontade. Só nós olharmos as obras de Caim. Caim era filho do maligno. E no coração de Caim não existia amor, não existia misericórdia, não existia piedade, não existia bondade, sentimento de piedade, de misericórdia, de compaixão, que ele acabou matando o seu irmão Abel. Por quê? Porque diz a Bíblia, e não eu, que as obras de Caim eram as obras de maligno, do maligno. Por isso, Deus sempre falou para ele: Caim, porque tu andas irritado? Deus sempre está evangelizando as pessoas através dos seus filhos, dos seus missionários. Deus levanta um pastor, Deus levanta um evangelista, Deus levanta um missionário para estar falando: olha, te arrepende dessa tua ira, te arrepende dessa tua inveja, te arrepende dessa tua raiva, desse teu rancor, desse teu mal que tu tem de desejar o mal para as pessoas. Te arrepende disso. Não deseja mal para ninguém. Deus, o Deus da Bíblia, manda nós abençoarmos aquelas pessoas que querem o nosso mal, aquelas pessoas que desejam o nosso mal. Deus manda os contrários, as pessoas que não querem o nosso sucesso, que não querem o nosso bem-estar, são as pessoas do mal. Deus diz: olha, abençoa eles. Não deseja mal para essas pessoas, porque elas são umas pobres, coitadas. Elas são pobres de espírito, elas não têm o amor de Deus no coração delas. Elas não têm a misericórdia, elas são carentes. E Deus vai além, Deus diz: faz eu bem para essas pessoas. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber esse teu inimigo. Se esse teu inimigo tiver fome, dá de comer a ele. Porque tu fazendo isso, tu vai amontoar brasas vivas sobre a tua cabeça e o próprio Deus vai te recompensar. Porque a Bíblia diz que Deus é bom até para com seus inimigos. Até para aquelas pessoas que odeiam a Deus, que fala mal de Deus, que não ama a Deus. Tem pessoas que não amam. Uma pessoa que mata o próximo, assassina o seu próximo, uma pessoa que deseja o mal, ela tem Deus no coração? Não. Ela precisa se voltar para Deus, porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é piedoso. Nós estamos vivendo num tempo de, meu Deus, está tendo tanto assassinato, está tendo tanto violência, roubalheira, assalto, mentira em cima de mentira. Aleluia. Inveja
essa inveja terrível que é uma praga. A gente não deve ter inveja de ninguém, nem do rico, nem do pobre, nem do bonito, de ninguém nós devemos nutrir o sentimento de inveja. Então, nós estamos vivendo num tempo que só a misericórdia de Deus, e vai piorar, porque a Bíblia não mente que vai piorar, porque as pessoas não têm Deus no coração. Por isso que nós devemos ter Deus no coração, porque quando nós temos a palavra de Deus no coração, Deus nos ajuda a fazer o bem. Deus nos ajuda a abençoar aquela pessoa que nos amaldiçoa, que quer o nosso mal. Que Deus nos ajuda a ter o que, irmã Socorro? Um sentimento de misericórdia. Meu Deus, tem misericórdia desse fulano e desse Beltrano, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe o que ele está praticando. Tem misericórdia da alma dele. Porque ele é um pobre. Ele é um coitado. Ele não é ninguém. Ele é pó e ele é cinza. A nossa vida está na mão de Deus. Nós não somos nada nessa terra. Nada vezes nada. Nada, absolutamente nada. Se Deus quiser nos tirar agora, Ele tira a nossa respiração. E nós não levamos nada dessa terra. Então que Deus tenha misericórdia. Deus falou que haverá pai contra filho, filho contra pai. O que a gente está vendo hoje? Pai matando filho, filho matando pai. Tudo que a Bíblia falou está se concretizando. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: na verdade, não verdes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Será tudo destruído esse planeta, os templos, tudo, porque a Bíblia diz que o Deus da Bíblia, Ele não habita em templos feitos por mão de homens. Aonde que o Deus da Bíblia habita? Dentro do nosso coração. Dentro de nós. Deus habita dentro. Nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo de Jesus Cristo aqui na terra. O Espírito de Deus habita dentro de nós. É esse Espírito que nos dá força. É esse Espírito que nos consola. É esse Espírito que faz com que a gente ande para frente, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. É esse Espírito, o Consolador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que nos dá ousadia para falar de Jesus. O Espírito de Deus que nos dá intrepidez para falar desse Deus maravilhoso que é digno de receber toda. E é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Existe o Espírito Santo e existe o Espírito maligno que já faz o contrário. Enquanto o Espírito de Deus quer salvar o homem e quer levar ele para o céu, já o Espírito maligno quer destruir o homem e quer levar ele para o inferno. Esses dois espíritos estão lutando, estão em batalha desde o dia que Adão e Eva foram criados. O espírito do cão quer que o homem morra sem Deus, atribulado lá no inferno, angústia. Mas o Espírito de Deus quer que esse homem creia em Jesus Cristo e, crendo, tenha a vida eterna e passe a produzir frutos de arrependimento. Frutos de não ter ódio no coração, não ter raiva, não ter rancor, mas crer que há um Deus que tudo pode, crer que há um Deus que julga na terra, e é esse Deus que nós colocamos todos os nossos problemas, as nossas causas diante desse Deus, que embora Ele esteja aparentemente, a gente ora e percebe assim que Ele não age, Ele não está agindo, mas Ele tá vendo a nossa paciência, Ele está vendo a nossa
A palavra certa é paciência mesmo, a paciência de Jó. A paciência de Jó, que após aquela prova abençoada que ele passou, que o cão estava ali, testando a fé dele, tudo porque ele falou para Deus que ele ia blasfemar de Deus, ele ia negar a fé dele, ia blasfemar porque ele foi amaldiçoado com aquelas dores, aquele câncer que ruía os seus ossos, mas ele não. Ele mesmo com aquele câncer que ruía seus ossos, que a Bíblia diz, e não eu, que era tanta dor que aquele homem sentia, que ele coçava a pele dele com casco de telha, ele glorificava a Deus. Ele sabia que Deus ainda estava no controle da vida dele, porque ele tinha a respiração. Quando Deus entrega a gente para o anjo da morte, quando a gente morre, acabou a respiração, porque a Bíblia diz que os mortos não louvam a Deus, e nem os que descem para a sepultura. Mas quando a gente ainda tem o fôlego de Deus, quando a gente ainda está falando, é sinal que Deus ainda está no controle da nossa vida. E é por isso que Jó glorificava, porque ele disse, eu perdi tudo, eu perdi meus filhos numa tragédia, eu perdi a minha riqueza, eu perdi até a minha saúde, hoje eu não tenho mais saúde, eu estou com esse câncer nos ossos. Mas eu creio que Deus está ainda velando por mim. E era verdade mesmo. Deus estava velando por ele, porque ele ainda estava respirando. Quando Deus não vela mais por uma pessoa, é quando ele entrega a morte. Morreu, acabou, já era. Não tem mais esperança. Só esperar a ressurreição dos mortos. Já morreu. Deus entregou para a morte. Mas quando ainda tem um fôlego de vida, ainda há uma esperança. Aí vai esperar a ressurreição dos mortos. Se no coração daquele homem, no coração daquela mulher existia Cristo, Jesus Cristo, vida eterna, se arrependeu e foi batizado, mas só existe. Se morreu em pecado, morreu com o coração cheio de ódio, coração cheio de rancor, cheio disso, cheio daquilo, não tinha a presença de Deus, o próprio Deus envia seus anjos e lança nós no inferno. Quem lança nós no inferno não é o diabo, é o próprio Deus. É o próprio Deus que lança a sua criatura no inferno. Por quê? Porque ele não dava glória a Deus, porque ele não tinha o temor de Deus, porque ele fazia o mal na terra. Ele não fazia o bem, embora Deus muitas das vezes tenha falado com ele, mas ele foi rebelde à voz de Deus, ele não creu, ele não acreditou em Deus, num verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, um Deus da Bíblia Sagrada. Porque Deus, ele fala com a gente, desde quando a gente tem entendimento de que nós somos gente, Deus levanta homens e mulheres para falar com a gente. Ele nunca nos deixa só, ele nunca nos deixa órfão, ele sempre está falando. Ele usa até o jumento para falar com o homem. No caso de Balaão, o profeta rebelde que se rebelou contra Deus, Deus usou até um jumento para dizer para ele que a Bíblia diz que Deus fez com que o jumento falasse com aquele profeta, que batia muito nele, porque foi convidado pelo rei para amaldiçoar Israel, o povo escolhido de Deus, e ele foi, e ele era um profeta. Deus diz, tudo que eu colocar na tua boca, tu fala. Tu não fala nada daquilo que eu não colocar na tua boca, na tua língua. Vai abençoar o povo de Deus. A gente observa que Deus quer que a gente abençoe. Nada de amaldiçoar o povo de Deus. E ali ele foi, e Deus ficou irado contra ele, enviou um anjo com uma espada desembainhada no caminho dele. E só quem via aquele anjo era a jumenta.
E ele batia na jumenta, batia, até que Deus abriu os olhos dele e colocou voz na jumenta, a jumenta falou com aquele profeta rebelde que amou o prêmio da injustiça. Ele amou, porque depois ele ensinou a Balaque. Ele não amaldiçoou Israel, ele abençoou Israel, mas a Bíblia diz que depois ele ensinou a Balaque e aquelas mulheres a armar tropeço aos filhos de Israel. E lá na frente ele foi morto por Moisés, se eu não me engano, do exército dos judeus, porque ele foi um falso profeta. Ele não foi um falso, mas ele se rebelou, ele se amou o prêmio da injustiça. Ele pecou e fez o povo de Deus pecar. Então que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, das nossas almas. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Não ficará pedra sobre pedra, será tudo derrubado. Haverá terremotos na terra. E esse mundo será destruído com terremotos, tantas coisas. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem saber de Deus, o verdadeiro Deus. Não querem se arrepender a esse Deus maravilhoso. A Bíblia é bem clara a dizer: os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Os macumbeiros, os abomináveis, os idólatras, os ladrões, nós devemos nos arrepender. Por isso que o evangelho é pregado. Os violentos, os soberbos, os arrogantes, os maus da terra, as pessoas que fazem o que, irmã? Maldade. Elas fazem a maldade na terra e só Deus é quem vê a maldade que elas fazem nas suas casas, nas suas residências. E Deus manda que nós venhamos nos arrepender desses pecados. Os tímidos são aquelas pessoas que têm vergonha, medo de falar de Jesus, medo de serem mortos, porque nós estamos sujeitos até a ser mortos por causa da nossa fé, da nossa crença e da nossa esperança. Mas nós não devemos nos encovardar, ter medo da morte, porque nós sabemos que Deus é maior do que a morte, muito maior do que a morte. Por trás disso existe um Deus, e é Ele que vai dar a última palavra. Observa-se que após a morte de Moisés, que ele morreu, a Bíblia diz no livro de Título que o diabo fazia guerra com o anjo por causa do corpo de Moisés, um grande profeta de Deus, um homem usado depois de Abraão e José e Jacó. Deus levantou Moisés, o homem que deu aí, um homem, um profeta, amigo de Deus, e após a morte dele, diz a Bíblia que o diabo e o anjo falou para o diabo: o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda. Legiões de anjos de Deus, legiões, multidões de anjos que estão aí vendo a batalha, a luta dos evangelistas, dos pastores, levando a Jesus a um mundo perdido, a um mundo que jaz no maligno. Os anjos não podem evangelizar os pecadores. Essa responsabilidade foi dada ao homem e à mulher, aos evangelistas, aos discípulos de Jesus, que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Então é dada a nós essa responsabilidade de falar de Jesus. E os anjos, nós só oramos para Deus enviar seus anjos, que são mais poderosos em poder e força, para nos ajudar. Mas eles só são enviados quando Deus manda eles virem. Deus ordena para nos proteger. Enquanto isso não ocorre, nós mesmos que temos que lutar contra os demônios. Porque Jesus disse: vocês expulsarão os demônios. Eu te dei poder para te expulsar o demônio, para te lutar contra a força do maligno, e tu venceres. Eu te dei esse poder. O Espírito que está dentro de ti tem esse poder.
Então nós somos soldados de Cristo. Soldado, nós temos que estar armados, temos que estar com a palavra de Deus, porque nós estamos vivendo em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra.